Vem aí, mais um campeão de audiência. Entra no ar, na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. Cultura, política, empreendedorismo. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Apresentação, jornalista Marco César. Momento cultural. Fique por dentro. Olá, boa tarde, caríssimos ouvintes da Rádio 87.9, Rádio Serrana FM. É com muita alegria que hoje entramos no ar com mais uma edição do programa Performance News, iniciando com o quadro Momento Cultural, Fique por Dentro. Como os caros ouvintes e internautas vêm acompanhando, né, o crescimento do programa, vêm acompanhando vamos dizer assim, o aumento de audiência e uma participação cada vez mais crescente de pessoas, nós, nesse quadro Momento Cultural, sempre trazemos algum assunto ligados à proximidade da data do programa, né? E vamos hoje falar um pouquinho sobre o Dia da Mentira, né? Dia da Mentira, que aparentemente é uma coisa sem importância, de brincadeira e tal, mas tudo tem assim uma razão de ser. Também vamos falar um pouquinho, registrar o dia de Páscoa, que é amanhã. Bom, o Dia da Mentira, 1º de abril, ele é celebrado mundialmente, não é uma coisa local, ele é celebrado mundialmente, né? E ele é celebrado mundialmente, conhecido também como o Dia dos Bobos. É uma data em que as pessoas pregam peças nas outras pessoas por pura diversão. São brincadeiras e pegadinhas que às vezes vão do humor negro às ridicularizações. Bom, isso aí todo mundo sabe, né? Todo mundo sabe que é assim, o Dia da Mentira. Mas nós vamos aqui acrescentar como é que tudo isso começou, quando, aonde e o porquê. Você vê que tem uma certa importância, uma certa razão de ser, né? Até o ano de 1582, o mundo inteiro usava o calendário juliano. Que foi criado pelo rei romano Júlio César. Estabelecia o ano com apenas 10 meses e tinha o seu início no dia 1º de abril. Então o ano começava, até então, no dia 1º de abril. Daí vem a razão de ser do 1º de abril, né? Era o dia de ano novo. Mas a partir daquele ano foi implantado o calendário gregoriano pelo Papa Gregório, que mudou o início do ano para 1º de janeiro e aumentou mais 2 meses, né, passando para 12 meses o ano. Inicialmente essa mudança ela foi implantada na França pelo rei Carlos IX e gradativamente ela foi sendo adotada por outros países. O calendário juliano ele foi uma herança da época do Império Romano e foi reformulado pelo Papa Gregório XIII, passando a ser denominado de calendário gregoriano, que é o atual que usamos hoje, né, até os dias atuais. A implantação do calendário gregoriano foi gradativa, tendo vários países que resistiam à sua implantação e continuavam mantendo o calendário juliano. Isso dava muita confusão nos negócios, nas correspondências, né, que estabelecia 1º de abril como o primeiro dia do ano. Com isso, aqueles países onde já se usava o calendário novo, as pessoas começaram a pregar peças nas outras, com chacotas e ironias das comemorações, digamos, fora de época, né, que ainda existiam em outros países, eles consideravam fora de época, fazendo brincadeiras para chamar a atenção da desatualização daqueles países. Para eles, comemorar o 1º de abril como início do ano era uma grande mentira, né, porque na realidade já estava oficializado no calendário e alguns insistiam em manter aquele. Então, como uma forma de chamar a atenção, criou-se esse hábito, essa tradição das brincadeiras com mentiras. Essa brincadeira ela pegou a tal ponto que hoje se comemora em quase todo o mundo, o dia 1º de abril, com mentiras desculpáveis. E a própria imprensa muito contribuiu ao longo do tempo
para que isso se tornasse tão corriqueiro, publicando inverdades por puras brincadeiras, envolvendo pessoas famosas e fatos supostamente relevantes, como, por exemplo, a publicação em um certo jornal do Pernambuco da morte de Dom Pedro II, 40 anos antes do seu falecimento real, né? E por aí vai, muitas coisas, histórias que já contaram com Pelé, a imprensa já publicou, o jornal, revista e tal. Então, muita coisa no Brasil e mundo afora foi esse incentivo, né? Foi praticado como incentivo a esse dia da mentira, que não deixa de ser também um dia de descontração, né? As brincadeiras continuam prevalecendo, mas o pior é que recentemente grande parte da nossa imprensa, não é? Só um momentinho. O pior é que recentemente grande parte da nossa imprensa e também pessoas inescrupulosas deixaram de brincar de 1º de abril somente no 1º de abril e passaram a publicar mentiras maliciosas a todo momento e em todas as datas. Refiro-me às atuais fake news, uma vergonha, né? Então, é só um toquezinho de cultura sobre o Dia da Mentira, que a gente pensa que é apenas uma brincadeira, mas tem lá um fundo de motivação para que a gente tenha essa data que se comemora com essa descontração, né? Nós estamos também, caros ouvintes, vivendo um momento, né, da véspera hoje do domingo de Páscoa, quando tradicionalmente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa, na tradição judaica, antes mesmo da era cristã, era comemorada em memória da libertação do povo hebreu da escravidão no Egito. Então, existe essa Páscoa também do povo hebreu, que comemora outra coisa que não é a ressurreição de Cristo. Já na era cristã, a Páscoa tem um significado diferente da crença judaica. A fé cristã relaciona-se com a ressurreição de Jesus Cristo no 3º dia após sua crucificação, sendo uma das mais importantes celebrações do cristianismo. Essa celebração significa a passagem de Jesus Cristo para a vida eterna. Portanto, é um momento para celebrarmos nossa vida em Cristo e procurarmos seguir os seus ensinamentos. Quero aqui desejar a todos uma feliz Páscoa ao lado de suas famílias, de seus amigos, né? Momento de reflexão, de amor e de perdão, um momento muito importante na vida de cada um de nós. Ok, meus amigos, esse foi o nosso momento cultural, trazendo esses dois assuntos de 2 datas próximas à exibição do programa e esperando com isso ter contribuído, né, com o conhecimento dos ouvintes, para o conhecimento dos ouvintes, com essas informações. Muito obrigado. Vamos agora passar ao nosso segundo quadro, que é o Gente de Talento. Gente de Talento é um quadro que traz sempre uma entrevista com um empreendedor, um empresário local, né? Para que possa contar aqui a sua história, a sua vida profissional. Isso possa servir de incentivo, né, a outros empresários, outras pessoas que queiram empreender, né? A experiência de um serve de ensinamento para os outros e com isso a gente vai tendo um aperfeiçoamento do trabalho, crescimento do setor empresarial na cidade. Acho que isso é muito importante. Mas eu queria fugir até um pouquinho antes da entrevista, Cristina, que já está aqui, para fazer uma referência ao seguinte: esse programa, ele tem realmente crescido e começa assim a incomodar. Aqui a gente trata de cultura, aqui a gente trata de economia, de empreendedorismo, também trata de assuntos diversos, como às vezes tocamos no lado político, nos acontecimentos, né? Isso às vezes incomoda algumas pessoas, mas eu gostaria de dizer que eu estou fazendo o meu trabalho profissional. Se porventura atinjo alguém, não é nada pessoal, é factual, certo? Mas aí eu tenho sido, já por incomodar, vítima de alguns comentários que não vale a pena a gente justificar pelas fontes de onde eles saem, né? Nem citar de onde sai, porque também não vale a pena. Mas eu quero apenas aqui em respeito a quem eu acho que também foram atingidas com a publicação no Facebook no sábado passado, né? Querendo denegrir a minha imagem, querendo me diminuir, que isso não se vai conseguir, né? Em respeito principalmente aos empresários de Lagoa Nova, e aos idosos,
a publicação dessa pessoa, não vou precisar citar o nome, mas ele sabe, todo mundo que leu sabe quem é. E faz o seu julgamento, conhece a mim já, e conhece também ele de tantos anos. Então, fica o julgamento do ouvinte. Ele dizia lá o seguinte, que era ridículo, que eu era um ridículo senhor de idade, a serviço de grupos decadentes de Lagoa Nova, né? Utilizando uma rádio comunitária para fazer politicagem baixa, né? Ele não usou a palavra baixa, mas usou uma palavra que tem esse significado. Rasteira, política rasteira, e que isso era ridículo. Ora, ridículo o quê? Ser um senhor de idade é ridículo? Meu amigo, você não tem pai, você não tem mãe, você não tem pessoas idosas na sua vida? Você não considera os idosos dessa cidade? Eu ser ridículo por ser um senhor de idade? Sou com muito orgulho um senhor de idade. Um senhor de idade que está assim, tentando contribuir com a comunidade. Sim, ele acrescentava que eu fazia esse trabalho por interesses financeiros. Como que a julgar que eu estou trazendo aqui empresários de Lagoa Nova e recebendo dinheiro para promover as suas histórias, as suas vidas. E isso não é verdade, porque estão todos aqui que já passaram como testemunha que nunca se tocou em um assunto, nem de se trazer um comercial para a rádio em função dele ter sido entrevistado aqui. Isso é uma falta de respeito, é uma falta de consideração com as pessoas, é julgar as pessoas por si. Esse comportamento não é o meu, esse comportamento não é o dos empresários de Lagoa Nova, que não se submeteriam a vir me conceder uma entrevista em troca de algum tipo de favor. Isso é uma falta de respeito, repito. E que isso não se repita, porque hoje eu estou apenas fazendo um desabafo. Mas, diante de novas investidas nesse sentido, eu tomarei outros tipos de providência. E quero aqui me solidarizar com todos os idosos de Lagoa Nova, com a minha sogra, com as mulheres que eu homenageei no ano passado, certo? Com todos os pais, mães, avós, avós, que foram ofendidos também ao ser eu chamado, na qualidade de idoso, de ridículo. Não é ridículo ser idoso, meu amigo. É uma dádiva divina, é uma bênção você chegar a uma certa idade com dignidade e com respeito e olhando para trás, tendo construído uma trajetória intocável, certo? Então, vamos encerrar isso aqui por aqui, certo? Esse assunto encerra por aqui, que aliás é a primeira vez que eu toco de algumas investidas desde o primeiro programa. Algumas tentativas da mesma pessoa. Quero que ele se coloque no seu lugar, certo? Me respeite, que ele está tendo até hoje o meu respeito. O meu respeito, inclusive, do silêncio. Mas isso não pode continuar dessa forma. Você sabe quem você deve estar ouvindo, ou vai tomar conhecimento do meu comentário, então se coloque na sua posição. Se coloque na sua posição e seremos amigos. Né? Tenho nada contra você, certo? Tenho nada contra você e espero que você não tenha nada contra mim. Não há necessidade. Nós estamos aqui para somar com a cidade. Nós estamos aqui para contribuir. Eu faço um trabalho aqui espontâneo, voluntário e gratuito. Espontâneo, voluntário e gratuito, emprestando um pouco do meu pouco conhecimento para contribuir com os meus irmãos de Lagoa Nova. Muito obrigado pela atenção. Mas, Cristina, desculpa eu, antes de iniciar a entrevista com você, trazer esse assunto um pouquinho polêmico, mas não poderia deixar isso passar em branco, porque vai se agravando e termina de uma forma não muito saudável. É melhor a gente passar logo a limpo, mas eu quero aqui prestar minha solidariedade a essas jogadas de interpretações maliciosas que se tem com pessoas de Lagoa Nova que não merecem isso. Né? Então vamos dar início aqui à nossa entrevista. Cristina, como eu estava falando, o nosso programa tem esse quadro, gente de talento, você é uma pessoa de talento, né? Que tem uma história para contar e representa aqui uma empresa do comércio varejista das maiores do município, tem, portanto, uma real contribuição para dar à juventude, aos comerciantes, né, do seu trabalho, né, do resultado do seu trabalho, e isso é muito importante. Eu ver que você é uma jovem, lógico, né? É uma jovem que está à frente, à direção de uma empresa de porte, né, em Lagoa Nova,
E eu queria que você me falasse alguns detalhes, assim, por exemplo, da empresa, sobre a linha de produtos, que a gente sabe que é material de construção, mas assim, a aquisição de origem de produtos, de compras, falar um pouco do porte da empresa, do crescimento da empresa. Então eu lhe pergunto assim, quantos colaboradores hoje você tem na empresa? Quantos colaboradores você tem hoje na empresa? Quantos empregos a empresa gera? Quantas famílias a empresa abriga com a carteira assinada, contribuindo com vamos dizer assim, com a economia, com o bem-estar dessas famílias? Quantos são que compõem essa família do Comercial Solar, Armazém Solar? Boa tarde, Marcos César, né? E meu amigo Raí, a todos os ouvintes da rádio. Gostaria de agradecer, primeiramente, o convite para estar aqui hoje. E sobre a Comercial Solar, hoje a gente está empregando 49 pessoas, temos 49 funcionários. Além do material de construção, a gente tem um pré-moldado próprio, tem uma serraria, a gente tem uma parte de oficina e também tem a locação de máquinas e equipamentos. E no armazém são 3 funcionários que a gente tem hoje. Então você tem uma diversidade de atividades dentro de um negócio que abrigados no mesmo guarda-chuva, no mesmo nome, né? É uma razão social só? Isso. A Comercial Solar, sim, né? O armazém já é outro. Você falou aí, por favor, repita essas atividades para a gente perguntar um pouquinho assim de cada um. Vocês também trabalham, a Comercial Solar vende essa parte também de ração animal, produtos... O armazém. No caso é o armazém. Pronto, lá no armazém a gente vende ração animal, a gente... medicamentos veterinários e toda essa linha assim, de acessórios, tudo para o homem do campo. Sim. E já lá na Comercial Solar, a gente tem o material de construção, tem a loja, né? Hoje a gente tem mais de 10 mil itens dentro de loja. E agregada à Comercial Solar, a gente tem o pré-moldado próprio e tem a serraria própria. E como a gente trabalha com locação de máquinas e equipamentos, a gente também tem uma oficina própria, que é para atender essas atividades. Sim. Existem projetos de ampliação dos negócios? Existe, a gente está com um projeto de ampliação da Comercial Solar, do material de construção. Acredito que esse ano a gente mude da onde a gente está fazendo outro galpão do lado, que é o dobro, o tamanho é o dobro do que o que a gente é hoje. Sim. E lá no armazém a gente também está com um projeto de expansão. Muito bem, é muito bonito a gente ver assim uma empresa da terra, de gente da terra, né? Um capital local, prestando essa beleza de serviço, empregando quase meia centena de famílias, né? É realmente uma grande contribuição, exemplo, né? E incentivo de crescimento para os demais colaboradores, os demais empreendedores da cidade, né? E, Cristina, você tem assim uma certa rotatividade de empregados ou, vamos dizer assim, os colaboradores da sua empresa, vamos dizer assim, passam um tempo, digamos assim, maior, um tempo longo como empregado, ou existe assim, qual é essa rotatividade? É baixíssima a rotatividade. Eu costumo até dizer que a gente se torna uma família, né? Sim. Porque a gente passa ali a maior parte do tempo juntos, a gente se ajuda, aprende uns com os outros, né? A equipe é muito boa, tenho muito a agradecer a eles. E tem pessoas lá que estão com a gente há 12 anos, há 10. Então, assim, não tem essa rotatividade. Até nas entrevistas, quando eu faço, eu costumo dizer que a gente está procurando uma pessoa que fique, que dê certo, que tanto dê certo para ela estar ali com a gente, aprendendo com a gente, e que a gente também possa contribuir, né, na vida deles. Sim, isso é muito importante. Isso mostra que a empresa, vamos dizer assim, é séria, que a empresa se preocupa em manter as pessoas lá junto, né, dando essa oportunidade. E isso é uma prova dessa forma correta de se trabalhar, né? Vocês, assim, também estão preocupados, por exemplo, além de se manter esses empregados, mantê-los, digamos, satisfeitos, com possibilidade de ascensão, com a parte de qualificação? Fala um pouquinho sobre essa política interna
de procurar melhorar a vida do colaborador? Pronto, a gente sempre faz reuniões, e nessas reuniões a gente gosta de escutar a opinião deles, questão de satisfação, o que eles acham que poderia estar melhorando, porque assim, são eles que estão ali à frente, certo? A gente não está ali direto no dia a dia com o cliente, assim, na parte de vendas, né? Então, eles que estão ali, eles veem o que a gente pode melhorar, às vezes escuta uma opinião, uma sugestão, uma reclamação de um cliente. Então, eles têm esse poder de nos ajudar, né? Então, a gente sempre faz reuniões, nas reuniões a gente deixa aberto para que eles exponham a opinião deles também. Essa questão de treinamento a gente também tem. Inclusive, segunda, a gente vai ter um treinamento online para eles e a gente sempre está procurando melhorar. Sim. Você não acha que o comércio de Lagoa Nova, por exemplo, já deveria contar com alguma estrutura do Sistema S, por exemplo, através da Federação do Comércio, que tem, por exemplo, assistência social, que tem assistência de lazer, cultura, essa coisa toda, e também a parte de qualificação profissional, né, através de SENAC, SESC, para o trabalhador. Você não acha que já caberia dentro de Lagoa Nova uma assistência por parte desse setor? E o que é que falta, o que é que pode contribuir para que isso seja provocado, para que Lagoa Nova possa receber os benefícios do Sistema S no que diz respeito ao comerciário? Com certeza, já acaba aqui em Lagoa Nova, a gente tem muitas empresas já grandes, assim, tem bastante funcionário. E pronto, agora a gente conseguiu montar a CDL, né? Que já deu uma ajuda, uma união do comércio, que a gente consegue correr atrás de alguns cursos, essas qualificações profissionais, né? Aos poucos a gente está correndo atrás disso para melhorar cada vez mais o funcionamento do comércio e a vida dos colaboradores capacitados. Muito bem, Cristina. Você tem alguma coisa que você queira acrescentar dentro dessa entrevista, alguma informação, algum comentário para, vamos dizer assim, enriquecer mais ainda a sua participação aqui no programa? Não, por hora, somente. Certo. Eu me sinto satisfeito com as perguntas que fiz e, sobretudo, com as respostas que recebi. Quero lhe agradecer mais uma vez, dizer que aqui a rádio e esse programa estão à sua disposição, como também de todo o empresariado de Lagoa Nova. Então, o objetivo é esse, a gente fomentar esse estímulo e esse conhecimento através de uns com os outros, né? Quero aproveitar a oportunidade para lhe presentear com esse livro Negócios em Foco, que é um livro fruto de um trabalho que eu desenvolvi no ano de 2014, em Natal, um fórum empresarial, com a participação de diversos empresários, que a maioria deles consta aqui a foto na capa, que trazia exatamente os seus relatos da vida profissional, e essas palestras foram transcritas e publicadas nesse livro, né? Aqui nós temos diversos empresários. Isso aqui pode ser útil para você pesquisar, conhecer a história de empresas grandes, né, do nosso estado, que eu lhe apresentei, eu passo às suas mãos aqui o Negócios em Foco. Obrigada. No mais, agradecer a sua presença e, mais uma vez, nos colocar à sua disposição. Obrigada, eu que agradeço. Se você desejar continuar conosco no programa até o fim, mas se tiver outros afazeres, poderá também se ausentar. Mas será um prazer se puder continuar participando, pelo menos assim, assistindo aqui ao vivo, né? Em loco, a nossa apresentação do programa Performance News. Fique inteiramente à vontade. Aí vamos partir agora para o próximo quadro, que é o Falando Francamente, hoje quentíssimo, quentíssimo, quentíssimo. Falando Francamente, vale a pena. O comentário autêntico do jornalista Marco César. Olá, meus ouvintes, estamos de volta com o programa Performance News. Agora com o Falando Francamente, o nosso comentário autêntico, né?
Hoje vamos voltar a tocar num assunto local, que eu espero não ter uma interpretação equivocada do meu propósito, né? Meu propósito aqui é colaborar informando a população de acontecimentos que ela deve tomar conhecimento. No início do nosso programa, no quadro Momento Cultural, nós falamos aqui sobre 2 datas que se avizinham da data de hoje, né? A primeira sobre o Dia da Mentira, 1º de abril, e a segunda sobre o Domingo de Páscoa, que celebraremos amanhã. Pois bem, no nosso comentário autêntico de hoje, vamos fazer uma analogia da correlação do sentido dessas 2 datas com o prefeito de nossa cidade. Primeiramente, o que danado tem a ver o prefeito de Lagoa Nova com o Dia da Mentira? Somente porque alguém chama ele de mentiroso? Não, eu discordo disso. Eu discordo totalmente. Ele não é totalmente, como dizem, um mentiroso, apesar de não merecer confiança no que fala nem no que faz, isso quando se trata de promessas de benefícios ou coisas positivas. Aí, nesse caso específico, ele age como mentiroso, pois não cumpre com sua palavra, que é igual um risco na água. Então, coisa boa vindo dele, não acreditem, nunca. Por outro lado, quando a promessa desse cidadão maligno é no sentido de prejudicar alguém, de perseguir, de maltratar, aí sim, ele é o homem mais sincero do mundo. Promete e cumpre. Quem não lembra de suas promessas durante a campanha, de que iria tratar na chibata os filhos de Lagoa Nova, que ele chamava de mundiça, somente por discordarem politicamente dele? Meus caros ouvintes, nesse caso ele está cumprindo sua promessa fielmente. Com a chibata na mão, pratica injustiças e pune adversários. Coisa feia. Aliás, dizem que ele não vai largar essa chibata, pois sente prazer em tê-la sempre à mão. Ele me tomou como um de seus escolhidos para direcionar sua maligna perseguição, mas não encontrando formas de me prejudicar diretamente, procura pessoas próximas a mim. Primeiramente, o inteligentíssimo e altamente preparado prefeito excluiu a professora Sandra Ramos, minha cunhada, do convênio que lhe permitia prestar serviço como professora da rede estadual em escola do município de Lagoa Nova, alegando extinção do referido convênio, o que não é verdade, pois essa decisão prevaleceu apenas para Sandra Ramos. Mas, como tem gente nesse mundo que quando quer sacanear, a palavra é essa mesmo, além de matar, quer esfolar, tirar o couro. E Lulu Maldade é um desses. O sacana, segundo minhas fontes, ainda usou de sua perversidade para exigir que a servidora não prestasse seus serviços em nenhuma escola estadual dentro de Lagoa Nova. E assim foi feito. A DIREC lotou a servidora em outro município, em horário noturno, só para massacrar. Uma mãe de família tem que se deslocar todas as noites para o município vizinho, que é proibida de trabalhar dentro de Lagoa Nova porque o prefeito não quer. Isso havendo vaga em outras escolas estaduais dentro de Lagoa Nova, mas que seja feita à vontade do rei, o rei da maldade. Em seguida, através de seu capacho, o vereador lagartista Adão Eridan, presidente do Legislativo, o perverso prefeito se compraz com a demissão do radialista Roberto Paixão, que também trabalha nesta emissora de rádio e, por conseguinte, me auxilia com suas tarefas profissionais. Roberto Paixão é um grande profissional, prestou relevante serviço à Câmara Municipal durante muitos anos, sendo reconhecido pelos lagoanovenses. É também um exemplar chefe de família que dependia daquele emprego para honrar seus compromissos, como todo cidadão de bem. Mas esse povo não quer saber disso, não. Quer mesmo é esmagar quem não lhe lambe os pés. Malditos! Como a cafajestice da maldade precisa ter uma sequência de fatos para ser perfeita, eles programaram uma sucessão de ataques psicologicamente terroristas e depois do fato de Roberto Paixão veio o ataque a 4 famílias de uma vez só. Refiro-me aqui ao episódio aqui narrado no último programa e publicado também no blog Lagoa Nova Destaque,
que denunciava a atitude desumana, imoral e nada republicana de pessoas do MDB de Lagoa Nova. Falo aqui do vereador Emílio, que juntamente com o seu chefe, o prefeito Lulu Maldade, tentaram desempregar um pai de família para colocar o irmão do vereador naquela posição na empresa Clarear. Vou aqui resumir essa história, somente para dar conhecimento a quem ainda não soube disso. Existe aqui a empresa Clarear, prestando serviços, que substituiu a JMT no final do ano passado, na TV Assembleia, na torre da TV Assembleia, aqui do município de Lagoa Nova, que abriga 4 empregos, oferece 4 empregos de agente de portaria. E houve uma visita do irmão do vereador Emílio ao local de trabalho, sondando questões de salário, de horários, quando lá ele informou que iria assumir o lugar de um deles e que ainda que dava preferência ia querer o lugar de alguém da noite, porque de dia ele tinha que tomar conta dos maracujás e à noite trabalharia lá, né? Isso foi a conversa que rolou, o fato que ocorreu, né? Essa visita inesperada do irmão do vereador lá no local de trabalho com essas informações. Pois bem, dias depois, a empresa manda um aviso prévio para um dos funcionários, que não se conformando com a situação, procurou então um deputado estadual para salvar a sua barra, para tentar mantê-lo no emprego. O deputado estadual se dirigiu até a Fundação Djalma Marinho, que é um órgão da Assembleia responsável pela TV Assembleia, e falou em voz grossa, dizendo que não se mexia naquele servidor. Procurem outro. E assim foi feito. O aviso prévio do rapaz foi suspenso, mas no dia 18 de março, chega outro aviso para um segundo funcionário, né, para dar vaga ao lugar do irmão do vereador. Então, essa pessoa me procurou, me deu conhecimento dessa situação, e então eu tomei as providências de procurar a empresa, né, de falar aqui na rádio, de publicar, conseguir a publicação em um blog da cidade, né, e encaminhar isso para a Assembleia, para a empresa. Fiz o meu papel de cidadão para proteger não só um cidadão, mas 4 famílias que estavam aterrorizadas com esse fato. Porque a dedução é o seguinte: deu-se aviso prévio para um que não colou porque houve uma força política. Deu-se para outro que também estava à procura de um outro deputado e, inclusive, aí me procurou também, como reforço. E aí os outros 2 ficaram abismados, sabendo que um deles teria que ser demitido. Isso tocou terror, foi uma confusão de aí mais de 15 dias, né, de desespero entre essas famílias. E aí eu tomei conhecimento por fontes fidedignas, certo? Tenho o amparo da lei para resguardar minhas fontes, até porque não vou prejudicar pessoas, mas que a Fundação Djalma Marinho recebeu lá, a Assembleia recebeu lá uma visita do nosso prefeito, acompanhado do vereador, para pedir a cabeça de um simples funcionário de uma empresa. Pelo amor de Deus, com tantos cargos que tem a prefeitura, com outra empresa terceirizada que abriga um bocado de gente, de forma que se comenta aí até, não muito republicana também, gente com rachadinha de salário e tal. Então, assim, tanta forma que uma autoridade como o prefeito tem de abrigar uma pessoa, ele procura desabrigar outra e tocar terror em várias famílias, né? Então, isso é uma coisa que eu me meti, né? E causou um certo desconforto aí para algumas pessoas, isso aí aumentando a ira que eles estão de mim. Eu não sei por que eu não estou fazendo mal a ninguém. Não estou fazendo mal a ninguém. Pelo contrário, estou procurando salvar a pele de quem está ameaçado de ser esfolado. Não é? Mas eu queria dizer o seguinte, viu, turma aí do mal, vocês perderam, vocês perderam. Pode ser que ganhem outras aí, né, que a força é grande, né? Pode ser que ganhem outras, mas essas vocês perderam. E tudo bem, a empresa recuou, não quis atender à pressão política e cometer essa grande injustiça. E essa minha intromissão nesse fato, eu sempre farei em defesa de qualquer pessoa que esteja na iminência de ser prejudicada. Independente de que lado seja, se me procurarem com uma injustiça e eu puder agir para evitar essa injustiça, eu vou agir.
seja partindo de quem for, certo? Seja partindo de quem for. Agora, o mais grave, essa é para lascar. Essa é para lascar, certo? É para lascar. Como estamos fazendo uma analogia com o dia da mentira, o prefeito Lulu Maldade escolheu exatamente essa data para enviar a alguns servidores do município uma carta registrada comunicando suas demissões. A princípio, muita gente imaginou que se tratasse de uma brincadeira de 1º de abril. Depois, caíram as fichas e lembraram que quando se trata de perversidade vinda de Lulu Maldade, sempre será verdade. E somente se o assunto for algo positivo, poderá ser mentira. Infelizmente, as cartas são verdadeiras, a crueldade é real, o prazer do perverso prefeito com a chibata na mão é imaginado com grande pesar pelas suas vítimas, que, por sinal, não são poucas. São inúmeras famílias vivendo momentos de terror, de preocupações em como honrarem seus compromissos a partir de agora. São inúmeros chefes de família abalados psicologicamente, pessoas que dedicaram a vida inteira ao seu trabalho e agora não enxergam, pelo menos de imediato, por enquanto, nenhuma perspectiva de sua reinserção no mercado de trabalho. Pessoas que ajudaram a construir nossa cidade, pessoas que fazem parte da história, principalmente os profissionais da educação. Quantas pessoas, quantas gerações formadas pela transmissão de seus conhecimentos, durante uma vida inteira, e agora recebem como prêmio, como troféu, uma punição absurda sem nada deverem. Foi preciso se passarem mais de 30 anos para alegarem algum tipo de ilegalidade sanável com relação à estabilidade funcional desses funcionários. Assunto que não se pode culpar o servidor, mas sim a administração pública, que não efetuou tal regularização, e o prefeito Lulu Maldade encontra uma brecha legal que, ao invés de procurar sanar, procura sim se aproveitar para, com prazer, exercer todo o seu potencial maligno em prejuízo de pessoas de bem, que ele quer humilhar e massacrar. Tudo isso em plena Semana Santa. Finalizando, eu mando aqui um recadinho para o Lulu Maldade. Tenha vergonha, cabra, seja humano, pois maior do que você é Deus. E Lagoa Nova está consagrada a Deus e ao seu padroeiro São Francisco. Dos castigos de Deus ninguém escapa. Aqui no nosso Rio Grande do Norte tem uma história que contavam muito antigamente. Tivemos um senador da República, lá pelas décadas de 1930 e 1940, chamado João Câmara, que por sinal é nome de um município na região do Mato Grande. Pois bem, esse cidadão tornou-se muito rico e poderoso, tendo a maior fortuna do estado naquela época. Ocorre que, tão logo veio a falecer, sua família empobreceu de forma que seus descendentes ficaram quase na miséria. Daí, quando se vê alguém com tamanho ar de superioridade e poder, se diz, virou um ditado popular, presta atenção, rapaz, pois muito maior do que você era a fortuna de João Câmara e acabou. Então, Lulu Maldade, aprenda essa e saiba que o acervo de perversidade que você está construindo será o único patrimônio que lhe restará um dia, e este só servirá para o sofrimento que haverás de purgar. Ainda manda aqui um pequeno lembrete, não é recado não, um lembrete, para aqueles lagoanovenses que podem, de maneira equivocada, me julgarem mal e estejam apoiando atitudes do Lulu Maldade. Hoje, prejudicados são alguns adversários do Lulu Maldade que estão sofrendo por suas crueldades. Amanhã poderá ser qualquer um que deixe de lhes lamber os pés. Então é esse o meu recado para vocês refletirem sobre a situação que estamos vivendo em Lagoa Nova, com uma gestão desumana que só pensa em si e que se diz uma gestão técnica, mas é uma gestão técnica que serve muito mais para prejudicar do que para contribuir, do que para ajudar, do que para ser humano. Então isso de nada vale. Isso de nada vale e Deus está acima de todos nós. Vamos prestar atenção no que está acontecendo. Vamos prestar atenção no que está acontecendo, porque hoje pode ser com um adversário político nosso, pode ser com um desafeto nosso, amanhã poderá ser conosco. Isso não pode se permitir que injustiças dessa natureza passem em branco. No mínimo, a população tem que tomar conhecimento para fazer o seu próprio julgamento. Não vão na minha onda, na minha conversa, não.
Vocês procurem analisar o que eu estou dizendo, verificar se é verdade, consultar e fazerem os seus próprios julgamentos. É isso que eu digo. Mas Lagoa Nova está passando uma fase muito difícil. E se dizia na campanha que se houve, durante os primeiros 4 anos, um comportamento não muito saudável, não muito ameno, não muito justo por parte do prefeito, imagine no segundo mandato, né? Esses outros 4 anos que ele não pode disputar, não poderá disputar uma reeleição, ele vai agir a seu bel prazer, aquelas coisas que lhe dão prazer, ele vai fazer, chibata na mão e surra no povo. Isso aí é ruim, gente. Isso aí é muito ruim. Lagoa Nova precisa de paz. Lagoa Nova precisa de paz. E eu tenho certeza que Lagoa Nova se unirá pela paz, se unirá pelo benefício de todos, porque todos nós somos irmãos. Todos nós que estamos aqui, mesmo aqueles que não nasceram, como é o meu caso, mas que vieram para ficar, são pessoas que vão ficar, são pessoas que estão morando aqui, e não um prefeito que nem aqui mora desde o seu primeiro mandato, mostrando o seu desamor pela cidade. Um prefeito que afasta os seus filhos dos filhos de Lagoa Nova. Um prefeito que afasta a sua esposa das mulheres de Lagoa Nova. Isso é amar Lagoa Nova? Isso é querer apenas mamar em Lagoa Nova. Então vamos observar, analisar essas crueldades sem paixão. Sem paixão. Eu sei que eu estou ganhando inimigos, mas nada disso me importa, não. Eu estou procurando a verdade. Eu estou procurando falar a verdade. Eu estou falando a verdade. Eu estou apontando coisas verídicas, fatos. E não estou inventando mentira, certo? Posso estar usando alguns adjetivos que aumentem a situação, mas isso faz parte da comunicação. Isso faz parte da comunicação. Estou no meu papel de comunicador, certo? Então, quero desejar a todos uma feliz Páscoa. Vamos então, amigos, fazer aqui um pacto nessa Páscoa. Vamos perdoar esses atos malignos desse prefeito que só quer o mal de Lagoa Nova. Vamos perdoar. Vamos abrir o coração e perdoar, né? Mas vamos ficar atentos para os próximos passos, né, desse perverso. E não vamos admitir, vamos cobrar, vamos nos manifestar, vamos repudiar, certo? Isso não pode ficar assim, não pode ficar assim. Eu sei que tem as coisas boas, como eu sempre tenho dito aqui, toda moeda tem 2 lados. Ele deve estar trazendo muitos benefícios para muita gente, mas nós não podemos pensar somente em nós mesmos. Devemos pensar nos nossos irmãos, na coletividade, na comunidade, na nossa cidade. É assim que devemos pensar. E quando vemos que diversas famílias, olhe que serão, assim, mais de 100 de famílias prejudicadas. Famílias que deram tudo de si a vida inteira pela cidade. Isso não pode ficar assim. Isso não pode ficar assim. Vamos entregar nas mãos de Deus. Vamos entregar nas mãos de Deus, porque, como disse aqui, maior que tudo, só Deus. E a justiça de Deus não falha. A justiça de Deus não falha. Os corações maldosos arderão de dores quando chegar a justiça de Deus. Não é? Mas vamos viver o nosso momento de Páscoa com paz no coração e deixar que a maldade só prolifere no coração dos maldosos. Um grande abraço, um bom final de semana, uma feliz Páscoa. Fiquemos todos com a presença de Deus em nossos corações. Você está ouvindo o programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Você ouviu na nova Rádio Serrana FM. O programa Performance News. A apresentação, jornalista Marco César. Banda A Loba. Nosso amor não dá em nada, e se der é pouca coisa. Você diz que não, mas sei que ainda anda por aí beijando outras bocas.
Desse jeito a gente não vai dar certo. Você me quer bem longe, eu te quero perto. Você me quer por um momento e eu